Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, nosso espaço virtual do Centro Espírita Naim Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos, em mais essa noite, unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto e que acaba nos procurando em cada momento de nossas vidas, principalmente nos momentos mais difíceis, quando Ele nos oferece o seu ombro amigo para ajudar na nossa caminhada. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos dar prosseguimento à leitura do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E já estamos na reta final. Hoje é o nosso penúltimo capítulo, onde André Luiz consegue o seu desejo. Seu desejo é atendido e ele vai visitar a família depois de muitos e muitos anos longe de casa. Estamos no capítulo 49. Como eu disse, faltando esse e mais um para finalizarmos o livro. E depois, grandes surpresas para ver qual o próximo livro que vamos dar prosseguimento na nossa querida live de quartas. Dá aquela olhadinha para ver quem está aqui conosco. Silva Cati, né? Muito boa noite, bem-vinda. Albertinho, tudo bom, Alberto? Meu grande irmão e amigo. Oi, Socorro, tudo bom? Acabei de ver um vídeo que seu Carlos publicou no nosso grupo de WhatsApp. Belíssima, aquelas imagens da lua e uma música também maravilhosa, aquelas músicas italianas que eu gosto tanto. Manda, por favor, um beijo para ele e um sincero agradecimento por esse vídeo. Oi, Neia, tudo bom? Muito boa noite, muito bem-vinda. Marisa, tudo bom, Marisa? Senti sua falta na segunda-feira. Espero que você esteja muito, muito bem. Oi, Denise, tudo bom? Muito boa noite. Amanhã, se Deus quiser, estou com a sua filha. Encontrei ela segunda-feira no trabalho de Francisco. Oi, Renata, tudo bom? Muito bem-vinda. Silvia, tudo bom, Silvia? Um grande beijo, um beijo na família. Vovó Maria Terezinha, aquele beijo de sempre e aquele beijo também para o seu neto. Diga que eu estou com saudade dele. Lúcia Regina, muito bem-vinda. Lúcia sempre com a gente aqui, né, Lúcia? Que bom. Maria do Carmo, muito boa noite, Maria do Carmo. Muito bem-vinda também à nossa live. E o grupo vai chegando e já podemos iniciar, né? E como todos já estamos acostumados, essa parte inicial, eu gosto de fazer uma introdução que vai já ambientando para a leitura do livro e geralmente associado a algum tema mais relevante do capítulo, justamente para fazer mais sentido, para que possamos aproveitar de maneira mais apropriada, de maneira mais profunda. Então, o que eu pensei em discutirmos nesta parte introdutória? Sobre as questões dos nossos vazios, né? Muitas das vezes, nós vamos nos encontrar, de alguma forma, sozinhos, né? E junto desse vazio, né, junto dessa solidão, diversos sentimentos vão vir, diversas maneiras de enfrentar esse esse momento de, de incerteza, né, quando estamos nos sentindo desamparados. Então, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito disso. Então, o que eu pensei em fazer? Pensei em a gente voltar, assim, 2000 anos em pensamento e tentar vislumbrar o momento inicial onde Jesus vai reunindo os seus queridos apóstolos, né? Se a gente abrir o Novo Testamento,
principalmente na parte dos evangelhos, nós vamos ver Jesus convidando Pedro, convidando João, convidando Tiago, né? Todos aqueles 12 que nós conhecemos bem. E ele vai percebendo em cada coração que está pescando, que está trabalhando na terra, além de um servidor no sentido próprio, né? Do serviço braçal, mas também aquele servidor do serviço espiritual. E com certeza eu vou me recordar também de uma história que seu Gentil nos contava. Quem não sabe, seu Gentil, durante muito tempo, dirigiu os trabalhos da nossa casa espírita, um vovozinho que era uma pessoa, que era não, que é uma pessoa maravilhosa, que está sempre conosco. Ele contava que quando chegou a primeira vez na casa de seu Pedro, como um, um passante, né? Ele não, acho que nem espírita, acho que provavelmente ele era, entrou para assistir uma reunião pública e seu Pedro, percebendo a sua envergadura moral e o seu comprometimento com a causa, disse que na próxima semana, na semana seguinte, ele ali estivesse, porque ele iria ser trabalhador da casa e iria começar a dirigir a reunião. E seu Gentil ficou assim, sem entender nada, né? Mas como assim? Esse velho é maluco? Porque, pô, eu tô acabando de chegar aqui, mas o nosso querido vovô Pedro tinha também essa visão profunda da alma, né? E conseguiu enxergar no nosso querido amigo Gentil um trabalhador para muitos e muitos anos. Sem querer comparar seu Gentil com apóstolos ou seu Pedro com Jesus, mas trazendo para a nossa realidade, né, a gente consegue perceber que existem algumas pessoas que enxergam a alma da gente. E Jesus, de maneira muito mais aprofundada, de maneira muito mais completa, ele conseguiu enxergar naqueles corações ainda que estavam iniciando a sua missão aqui na Terra, nesse sentido de trabalho árduo, né? Ele conseguiu perceber nesses homens brutos a semente que iria germinar. E durante 3 anos, Jesus trabalhou, educou, né? Ensinou, exemplificou para essas pessoas que o seguiam. E eu fico imaginando o que passava na cabeça de cada pescador, de cada homem que seguia o Mestre. Eles viam na figura de Jesus, né, desse professor, desse amigo experiente, desse irmão maior, um líder. E de repente, de uma hora para outra, esse líder foi tirado do seu convívio. Então, Pedro, que era de alguma maneira o mais velho, o mais responsável, o líder daquele grupo, quando Jesus não estava, eu fico sempre imaginando o que passou na cabeça desse nobre espírito, que por maior que fosse, né, e a gente consegue enxergar dentro da doutrina espírita, que eles não estavam ali à toa, porque eles tinham sido escolhidos no plano espiritual para nascer e ter essa honra de caminhar ao lado do mestre. Mas, ao mesmo tempo, dentro de toda uma circunstância, de toda uma época, de uma cultura e do esquecimento que a matéria nos impõe, eu fico pensando o vazio existencial no coração de Pedro quando ele se viu distante do mestre. E para completar ainda, tendo negado Jesus 3 vezes antes dele ser crucificado, com esse sentimento de culpa que com certeza estava enlouquecendo, assim como enlouqueceu Judas Iscariotes, que acabou cometendo suicídio. E nessas horas a gente percebe a grandeza espiritual de Jesus, que ressuscita, e aí você pode imaginar essa ressurreição como física na carne, ou para alguns outros, eu não vou entrar na polêmica, que ele voltou apenas como espírito, isso indifere para a gente, né? Mas sabendo que Jesus volta e durante alguns dias
acompanha esse grupo, trazendo força, comprovando que as suas palavras não eram vazias, que além do mundo físico existe o reino espiritual, que é muito maior, que é superior, que é mais importante, que é mais relevante. E aqueles pescadores embrutecidos que estavam perdidos, sentindo a falta e a insegurança desse distanciamento do mestre, enxergando a boa nova como algo real, como verdadeiro. E eu sempre vou me recordar também da bondade do mestre em perguntar 3 vezes a Pedro se ele o amava. E toda vez que o Pedro respondia que sim, Jesus complementava: então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar no sentido de ser o pastor daquelas ovelhas, de orientar as ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim. Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta 3 vezes e Pedro responde também 3 vezes, dando a oportunidade dele se superar. Como ele havia negado o mestre 3 vezes, em outras 3 oportunidades ele teve a chance de comprovar o seu amor por esse ser magnífico que era Jesus. E depois de alguns dias, Jesus realmente se afasta, mas sem abandoná-los à própria sorte. Ele enviou o Espírito Santo. E quem já leu o livro Paulo e Estevão percebeu que ali Emmanuel cita que o Espírito Santo nada mais é do que um grupo de espíritos extremamente evoluído que acompanhou e que nos acompanha até hoje, orientando esses primeiros cristãos. Então, quando você tem em Pentecostes, todos eles cheios do Espírito Santo, falando em línguas estrangeiras, nada mais era do que aqueles espíritos que se aproximavam e eles, através de uma mediunidade vibrante, falavam em línguas estrangeiras, a xenoglossia. Isso Kardec nos explicou no Livro dos Espíritos e principalmente no Livro dos Médiuns. Eles não ficaram sós. Eles tinham a intuição desses bons espíritos, eles tinham a intervenção. Quem já leu o Atos dos Apóstolos também deve lembrar que Pedro, às vezes preso, um anjo vinha e abria a porta da cela e ele podia escapar. Eles estavam sempre protegidos, mas não mais na figura do Cristo, a figura física. E isso me remete sempre àquela imagem do ninho com os filhotes, ainda sem saber voar, daquelas aves, as aves sem ainda o conhecimento, sem forças nas asas para poderem voar, e o pai sempre ali presente, alimentando, protegendo, cuidando. Mas se o pai estiver 100% do tempo desempenhando esse papel, as pequenas aves não vão ter coragem de sair do ninho e buscar o voo solo, o próprio caminho. O pai precisa se ausentar muitas das vezes. E quando a ave se ausenta, o que o filhotinho faz? Ele não morre de fome. Ele vai exercitando o seu poder de voo até que, de maneira mágica, essa ave inexperiente se vê entre as nuvens. E é assim que eu enxergo essa ausência de Jesus. Repetindo, deixando seguidores embrutecidos, inexperientes, não abandonados, mas deixando-os
onde, com o passar dos dias, o passar dos anos, com muita dor, muito sofrimento, todos alcançaram voos altíssimos. E aí, nós podemos lembrar também, já que estamos falando da ausência insubstituível de Jesus, mas necessária, nós podemos lembrar também de Paulo de Tarso, que quando se converte ao cristianismo, ele se vê abandonado por todos aqueles que o seguiam enquanto ele era Saulo, o doutor da lei, o fariseu, aspirante ao cargo de sumo sacerdote, o poder máximo no judaísmo. E Paulo nem na família encontrou apoio, porque seu pai, por exemplo, havia depositado todos os recursos, as esperanças, os esforços para que seu filho fosse o maior. Maior em relação a quê? Mas sim, ele tinha expectativas com o jovem Saulo. E quando Saulo se transforma em Paulo e começa a seguir Jesus, ele também sentiu-se abandonado, isolado, perseguido. Caindo em si, ele vai para o deserto e passa alguns anos isolado, lendo, aprendendo, estudando. A gente precisa, de uma certa maneira, recordar da influência do judaísmo em sua vida, lógico, ele era um profundo conhecedor das leis de Moisés, da Torá, dos profetas, mas ele também tinha uma influência helênica, porque era uma alma muito nobre e de famílias com recursos financeiros. A sua família tinha muita preocupação com os estudos. E dentro dessa cultura helênica, né, além de falar perfeitamente o grego, ele também tinha conhecimentos dos filósofos clássicos. E uma das coisas mais interessantes da filosofia, principalmente platônica, é você ter informação, você ter uma informação contrária e, de alguma maneira, você conseguir tirar desses dois universos algo que faça sentido. Você tem uma tese, você tem uma antítese, e ele soma essas duas informações e tira uma síntese. E Paulo de Tarso acaba pegando, então, todo o Antigo Testamento, misturando com os manuscritos de Mateus, isto é, esse proto-evangelho, esse início da formação do evangelho, e fazendo uma síntese, buscando unir as profecias com a boa nova. E quando ele sai do deserto, ele sai desse insulamento, ele leva ao mundo inteiro conhecido os valores mais profundos, que são esses que até hoje norteiam a humanidade ocidental, as tradições judaico-cristãs. Então, como a falta, como o vazio, como o esquecimento foi importante para que Paulo pudesse dar um passo atrás e, de alguma forma, ele também pudesse mudar o mundo. Porque se hoje somos cristãos, é porque houve um mestre que trabalhou durante 3 anos e houve um discípulo que caminhou
por décadas, levando a boa nova a todo mundo civilizado. E por que eu estou falando isso tudo? Por que eu comecei com o vazio de Jesus, depois o vazio de Paulo, que muitas das vezes nós também vamos sentir essa solidão. Muitas das vezes um ente querido vai partir e nós vamos ficar dilacerados. Em alguns momentos, nós vamos dedicar muito tempo de nossas vidas a algo e um novo grupo vai chegar e vai achar que você não está mais atualizado e você vai se aposentar, vai ser demitido. Muitas das vezes o cônjuge vai olhar para você e vai perceber que surgiu alguém melhor e vai, de maneira abrupta, tirar a sua figura da vida. Muitas das vezes, na nossa casa espírita ou em qualquer outro templo religioso, um grupo mais jovem vai achar que as suas ideias são ultrapassadas e que o mundo mudou e que a maneira de você se expressar não é o adequado, a maneira de você dirigir uma reunião não é a adequada e você vai ser também colocado para escanteio. E esse é o momento que nós temos que ver de quem é o nosso trabalho, quem somos nós. Somos substituíveis? Somos insubstituíveis? Dentro da perspectiva espírita, quando, e de alguma maneira vai chegar para todo mundo, quando não tivermos mais o espaço, precisamos sempre recordar que o trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus. Então, não nos cabe achar que a reunião é minha, o grupo é meu, esse espaço virtual é meu. Não, tudo isso é do Mestre. Então, aceitar, porque o tempo vai chegar. Quando o vazio aparecer nos nossos lares porque a morte buscou alguém, um filho, um irmão, uma mãe, um pai, aceitar. Porque Deus, de alguma maneira, tem um projeto que é muito maior do que a nossa compreensão possa alcançar. Ter fé, aceitar, sofrer, vamos sofrer sempre. Esse vazio vai ficar na nossa alma durante muito tempo. Mas buscar a aceitação, compreender que os desígnios divinos são muito maiores do que a nossa percepção ainda extremamente pueril na Terra. Quando num relacionamento afetivo também ficarmos na solidão, quantas vezes chega uma hora que a gente vê, mas e aí, eu tô ficando velho, eu não tenho mais ninguém, blá, blá, blá. A gente sempre vai poder amar. Sempre existirá um grupo necessitado de carinho, de atenção. Perdoa aquele que foi. E vamos fixar, vamos doar o nosso amor, muitas das vezes, àqueles que nada têm. Eu não estou dizendo, não, por se a pessoa se separou, não é mais procurar ninguém, ou ficar agora sem nenhuma relação afetiva. Não, não é isso. Mas às vezes a gente não tem mais paciência de buscar uma outra relação, porque já ficou mais velho. Quem está ficando mais velho sabe o que eu estou falando. Mas o amor no nosso coração não pode jamais morrer. E nós temos que dedicar àqueles que nada têm esse sentimento. E hoje, especificamente, na leitura do nosso capítulo, vamos ver o vazio que André Luiz sentiu. Porque ele deixa uma família na Terra e, quando retorna, ele não se sente mais incluído. E o que nós vamos perceber nitidamente nessa leitura? Que o nosso amor próprio ainda é muito grande. E muitas das vezes esse amor próprio vai nos cegar, porque a rejeição
de alguma forma, faz com que fiquemos reativos, com que fiquemos raivosos. Isso é muito importante. Tentar sufocar esse amor próprio. Sufocar. Porque nos cega. A vaidade nos cega. E se olharmos a humanidade toda, assim como uma família, de alguma maneira vamos conseguir compreender muito mais os ensinamentos desse penúltimo capítulo. Vamos lá, então? Regressando à casa. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguiria adiante. Provavelmente hoje em dia, né? Aquele que passa 10 anos fora e quando retorna, já vê mais ou menos tudo diferente pelos avanços tecnológicos. Mas em 1940, as coisas eram bem diferentes. Clarence abraçou-me e falou: Você tem uma semana ao seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã. Se quiser ir ao nosso lar, aproveitará a minha companhia. Passe bem, André. O último adeus é dedicado à mãe de Lises e me vi só respirando o ar de outros tempos a longos altos. Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei celeramente algumas ruas a caminho de casa. O coração me batia descompassado, à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque. Desabrochavam azaleias e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa a palmeira que com Zélia eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Que retorno, né? Retorno romântico. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? E o grande retrato onde com a esposa e os filhinhos formávamos gracioso grupo. Alguma coisa me oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova transformada em jovem casadoura. E quase no mesmo instante vi Zélia, que saía do quarto acompanhando um cavaleiro que me pareceu médico à primeira vista. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me, desapontado. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa, mas ela parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavaleiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso. Só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco. O Dr. Ernesto reclama absoluto repouso. Quem seria aquele Dr. Ernesto? Perdia-me no mar de indagações quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa. Mas, doutor, salve-o por caridade. Peço-lhe. Não suportaria uma segunda viuvez. Isso deve ter sido já uma facada na alma. Na alma não, no perispírito de André Luiz. Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena de ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões?
Corri ao meu quarto verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando o melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. De pronto, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. Por mais que ele tivesse passado anos e anos na colônia espiritual, aprendendo, tendo esse convite diário do perdão, do amor, o amor próprio dele ferido fez com que ele, de alguma forma, quase retornasse à brutalidade. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Assentei-me decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E meu filho, onde estaria ele? Mas é interessante, né? A gente lê de maneira distante e não consegue perceber. Mas vamos nos colocar no lugar de André Luiz. Aquela saudade, aquela vontade de retornar a casa e enxergar a família, né? Ele sempre imaginando a família sofrendo muito sem ele. E quando ele volta, ele encontra a esposa não, a viúva dele já casada com outro homem, a família toda reunida e quase que ninguém lembrando dele. Que vazio, né? Que dor, que sofrimento esse homem passou. Zélia instruiu-me convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar, mais calmamente com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita. Não só para colher notícias do Dr. Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Não terminou lágrimas. Não terminou. Lágrimas abundantes borbotavam-lhe dos olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora essa, era o que nos faltava, aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a vocês terminantemente qualquer alusão nessa casa a seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes e você não me pode ajudar nisso? Mais outra facada no pobre André Luiz. A filha mais jovem interveio acrescentando. Desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. A outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudade de papai? Vocês também não amam? Não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho, varão, não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. Então já temos aí um sinal de que o rapazinho, o filho, já estava meio que fazendo maluquices por aí, né? Ora, tornou Zélia nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente sob a feição de pensamentos confortadores. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto meu retorno ao lar terreno. Angústias e decepções sucediam-se de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Muito triste isso. A gente conversa, né?
sobre esse desapego, que o trabalho é de Jesus, que a nossa família é a família universal, mas na hora que a gente passa por isso, pelo abandono, pelo esquecimento, com certeza é uma dor profunda. E nós também temos que estar preparados para sofrer isso e saber que esse tipo de milindre, esse tipo de sofrimento faz parte. Nós também vamos ter que lidar com essa nossa fraqueza e, com o tempo, ir controlando e educando esse nosso orgulho ferido. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade ao ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio passou oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo meu abatimento, disse solícito: compreendo suas mágoas, e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho da minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos opera sempre quando seguida. Verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Agradeci sensibilizado e pedi que não me desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento da Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra? Empatia. Ele se coloca no lugar dela. E se fosse ele, será que ele ia passar 10, 15, 20 anos, né? Sem se relacionar com ninguém? Ou que teria uma nova esposa que também faria a mesma coisa? Teria, acaso, suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo consórcio? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar, talvez, em piores condições, se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e entendia-se agora a comunidade universal. E estendia-se agora a comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. E semana que vem, nosso último capítulo, Cidadão de Nosso Lar. E é muito importante, né, a gente ler esse capítulo de maneira muito sincera, mais uma vez, porque, de alguma maneira, todos vamos passar por isso. Seja com alguém desencarnando, seja quando nós desencarnarmos. Esse vazio, essa ausência, quando tivermos oportunidade de retornar para visitar familiares, quantos momentos cairemos no esquecimento, porque somos substituíveis. E o melhor que podemos ter é o sofrimento, mas a recordação de que todo o trabalho, tudo é de Jesus. Nós somos apenas simples ignorantes aqui na Terra, fazendo mal e porcamente a nossa função. Nosso amor próprio tem que ser sufocado. A nossa vaidade tem que ficar embaixo da nossa sola de sapato. O nosso orgulho tem que desaparecer. E essas dores que a vida vai nos apresentar vão ser ferramentas extremamente úteis para que possamos realmente controlar, domar
essas nossas más inclinações. E esse é o significado de ser bom espírita. Não é aquele que é bonzinho, mas é o ser humano que se esforça para domar as suas más inclinações. Esse é o nosso objetivo. Vamos fazer a nossa prece? Lembrando da nossa água, para que os bons espíritos que estão sempre ao nosso lado, cuidando das nossas vidas, orientando, nos oferecendo apoio, que eles possam nos abençoar com o remédio físico e principalmente a medicina espiritual, para que tenhamos forças para caminhar na direção correta. Vamos fazer a nossa prece. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos recordar do nosso querido mestre, já que falamos tanto sobre ele na nossa introdução. Vamos tê-lo em nossos pensamentos, caminhando calmamente à beira do Mar da Galileia, ou como também chamamos, do Lago de Genezaré, buscando pescadores de homens. Ao olhar Pedro, ele não viu ali o ser humano ainda embrutecido, rude, com tantas arestas a aparar. Mas ele enxergou a alma daquele servidor que estava disposto a tomar a sua cruz e andar na direção apontada pelo Mestre. E no final da sua trajetória, tão renovado e tão transformado foi o espírito de Pedro, o seu madeiro, a sua cruz, fora pregado de cabeça para baixo, pois ele não se via com a mesma dignidade e pureza do benfeitor que fora Jesus. Quando Jesus olha para cada um de nós, ele também enxerga as nossas virtudes. Por mais que muitas das vezes nós mesmos não consigamos perceber os nossos pontos fortes, o Mestre ali está, a nos observar e a garimpar cada ponto positivo que existe em nossa existência. E hoje o nosso objetivo nessa oração é, junto deste querido amigo de todas as horas, jogar uma rede de pesca em nossas próprias vidas, buscando todas as virtudes que possuímos. E diante delas, perceber que somos capazes de caminhar, de vencer e de domar as nossas más inclinações. Obrigado, Jesus. Que a tua paz esteja em nossos corações hoje e sempre. Assim seja, Mestre. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que possamos verdadeiramente olhar para as nossas vidas com
o pensamento mais otimista, acreditando mais nas nossas forças, elevando a nossa autoestima, porque somos diferentes daqueles seres de antigamente e a cada dia que passa seremos melhores. Tenhamos essa certeza, porque Jesus acredita em todos nós e pede para que possamos também acreditar. Obrigado, até semana que vem, se Deus quiser, e lembrando que semana que vem é o nosso último capítulo. Beijo em todos, fiquemos com Jesus.